quando é falado dízimo e oferta. E eu já fui assim. Mas quando eu entendi profundamente essa palavra, esse versículo, tudo mudou na minha vida. A nossa vida, que foi o que a gente cantou aqui em várias, principalmente na última música. A nossa vida pertence ao Senhor. Tudo que nós temos pertence ao Senhor. A sua casa pertence ao Senhor, os seus filhos pertencem ao Senhor. E o seu recurso financeiro, o seu dinheiro também pertence ao Senhor. O nosso Deus é tão maravilhoso, é tão gracioso que Ele nos dá a oportunidade para administrar aquilo que já é dele. Olha só, Ele nos dá a oportunidade de administrar. Por isso nós temos que administrar com zelo. O cristão não passa a perna no outro irmão, amém? O crente não passa a perna no outro irmão, amém? O crente não dá calote, o crente não mente, o crente não vídeos. Nos países da África, o pessoal indo dançando, vibrando e ofertar, é o momento mais alegre de um culto. É a hora que ele vai entregar aquilo que Deus deu para ele administrar, e ele vai colocar na mesa: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, tudo que eu tenho está aqui. Dízimo para a casa do Senhor. Deus não precisa do nosso dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata, amém? Mas a igreja do Senhor, esse espaço físico, precisa sim, para mantimento, para pagar uma luz, para ter uma cadeira confortável, um ar-condicionado, um sistema de refrigeração, para alcançar os necessitados, as viúvas, os órfãos. O dízimo e a oferta servem para isso. Quem crê em milagre aqui? Quem crê em milagre aqui? Eu creio num milagre. E esse milagre já tá visível aos meus olhos, o que vai acontecer nessa igreja. Eu creio no milagre, eu creio no milagre. Então, meu irmão, não tenha medo de ofertar. Ah, mas eu ganho tão pouco. Oferte no pouco. Um testemunho rápido, 10 segundos. Meu primeiro emprego na minha adolescência, foi nessas lojas de automotivo que monta som e alarme. Vocês conhecem esse lugar? Monta som, alarme, película, filme, né? E eu ganhava R$20 por semana. Ô glória, era dinheiro, viu? R$20 por semana. E eu estava no auge da minha conversão, estava assim sedento, apaixonado por Cristo. Eu não via a hora de entregar meus R$2 na igreja, porque eu já tinha conhecimento da palavra, do que o Senhor faria por mim, de onde Deus me tirou, de onde Deus me colocou hoje. Então, meu irmão, não tenha medo. Essa igreja sim precisa, né, do sustento, precisa do recurso para mantimento dela. Então não tenha medo. Com alegria eu queria te convidar nessa manhã para ofertar, para dizimar, tá? Entrega o seu melhor no dia de hoje, amém? Temos os L aqui para quem quiser fazer transferência online. Tem o cash, vai passar aqui. Maquininha está funcionando? Maquininha também aqui. Então fica à vontade, oferta na casa do Senhor, amém? Glória a Deus, Deus abençoe cada um de vocês. Se você vai derramar lágrimas, que sejam lágrimas de alegria. Se você vai gritar, que não seja de desespero, mas que seja da sua fé, gritando: Jesus é tudo para mim. Se você vai clamar, que não seja um clamor de pena, de vitimismo, mas que seja um clamor de vitória, porque Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você pode declarar: Jesus venceu o mundo. Diga: Jesus venceu o mundo. Então se alegre, aplauda Ele, glorifique a Ele. Ele venceu, e por isso você que está em Cristo venceu. Você pode tomar o seu lugar. Aleluia. Quero, antes de entrar na palavra, só dar alguns avisos aqui. Nossa campanha de quarta-feira. Quem está participando aí? Dá um grito aí. Nossa campanha de quarta-feira.
Está sendo uma bênção, irmão. Não fica de fora. Deus está fazendo coisas incríveis nas nossas famílias através dessa campanha. Então, 8 horas, nossa terceira noite de campanha da família. Esteja aqui, culto fé, toda quarta-feira, amém? Sexta-feira, nosso primeiro encontro de GCs. Aleluia! Nossa, olha aí, ó. Glória a Deus por isso. Opa, são as pessoas certas. Tinha gente que rejuvenesceu uns 20 anos. Olha aqui, GC lindo aqui, Montgomery Village. Que é isso, gente? Tem multiplicação vindo aí. Aleluia. Sexta-feira, 8 horas da noite, aqui na igreja, GCs. Você que não é GC, pastor, posso dizer que eu não sou GC? Deve, irmão, deve. Para você ver o que Jesus está fazendo aqui através dos nossos pequenos grupos. Amém? E o que mais que eu ia falar? Eu achei que eu ia memorizar tudo, mas... Me dá um celular, aí você leva a minha chave. Isso. Glória a Deus. Gente, se vocês me verem um pouquinho cansado hoje, é porque ontem eu trabalhei até as 2 da manhã e cheguei em casa, ainda fui dar um retoque na palavra. Então, vocês me perdoam se eu falar alguma coisa aqui que não tem nada a ver? Vocês me perdoam? Amém, obrigado. Deve não, heresia não. Heresia não, calma. Heresia não, gente, que é isso? O que mais aqui que eu preciso falar aqui para a igreja? Gerações, obrigado, gerações. Curso de gerações começando aí, obrigado, Leandrão. Gestão emocional, mulheres, casais, que mais? Finanças, namorado, desencalhar. Quem precisa desencalhar? Tem tudo. Encalhados o nome do curso. Nosso curso Start, gente, você que precisa fazer uma reciclagem nos fundamentos bíblicos, toda quinta-feira, 3 quintas-feiras a todo mês, nós fazemos o curso Start. Tem aí o QR Code para você. Eu acho que esse é o dos visitantes. Se você está visitando, esse QR Code é o meu WhatsApp. Entra lá, me manda uma mensagem. Você que é membro também, me manda uma mensagem. Quero tomar um café com você. Me convida aí para estar na sua casa. Não precisa fazer comida, tá? Então, eu só quero ter esse tempo junto com você, eu e minha esposa. Queremos te conhecer mais. Tem um outro aí? O outro não tem? Era para estar. Nós temos um curso toda quinta-feira. Bom, 3 quintas-feiras todo mês, que é o curso de consolidação. Você vai reciclar a sua memória aí, os fundamentos da fé, se aprofundar. É maravilhoso. Amém? Então, nós vamos começar a turma de março, quinta-feira agora. Então, entre lá no grupo. Nós vamos disponibilizar o link nas redes sociais. E é isso. Amém? Glória a Deus. Vocês estão prontos para a palavra, igreja? Faz barulho aí se vocês estão prontos para ouvir Deus falar. Hoje quem vai falar não é o pastor Atos, é o Espírito Santo que vai falar ao seu coração. Sabe que nesses 2 anos e meio aí de pastoreio, eu tenho feito muitas perguntas para Deus. Mas eu acho que a pergunta que eu mais tenho feito para Deus, e talvez você pode se identificar, é: por quê? Alguém já perguntou a Deus, por quê? Oh, uau. Por quê? Para quê? Normalmente essa pergunta surge quando você está no caminho certo, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Você está no centro da vontade de Deus. Você está fazendo aquilo que Deus pediu para você fazer. Você está se entregando, você está vivendo os sonhos de Deus. Mas você se depara com a situação que não tem explicação. Não faz sentido. Como diz os mineiros, não tem cabimento, né? É isso? Quem é mineiro aí? Não sei dizer. Normalmente quando estamos fazendo a coisa certa e nos deparamos com situações que não conseguimos explicar,
Porque quando conseguimos ter entendimento, até nos dá um alívio. Não, eu sei porque isso está acontecendo. Aí nós colocamos cada coisa no lugar. Mas e quando não entendemos? Quando não entendemos o que está acontecendo e estamos na vontade de Deus, nos perguntamos e perguntamos para Deus: por quê? E é um questionamento, irmãos, a Deus, não é contra Deus. Não é um questionamento contra Ele, é um questionamento a Ele. Deus é Pai. Quantos filhos às vezes não questionam os pais? Deus é Pai, você pode se queixar com Ele, não contra Ele. Deus é Pai, você pode ir lá e perguntar a Deus por quê. Não tem nada de errado com isso, Jó fez isso. Esse questionamento não surge de duvidar em Deus. Esse questionamento surge do desejo que nós temos de querer fazer sentido de tudo. Nós queremos entender tudo. Nós queremos explicação para tudo. Então nós constantemente perguntamos a Deus: por quê, Senhor? Por quê? Se o Senhor me trouxe para esse país, por que eu estou passando por isso? Agora, por quê? Mas quando eu leio Provérbios 3:5, eu esqueci de mandar a lista aí dos versículos, desculpa. Se você conseguir colocar para mim Provérbios 3:5. Quando eu leio Provérbios 3:5, aonde Salomão diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então eu sinto Deus falando no meu espírito, e é o que Ele vai falar para você nessa manhã agora. É Ele falando: filho, filha, eu não exijo que você entenda tudo para eu abrir caminhos onde não há. Filho, eu não exijo que você entenda tudo para eu cumprir as promessas que eu fiz. As minhas promessas não dependem do seu entendimento. As minhas promessas dependem da minha fidelidade. Filho, eu não exijo que você entenda tudo para eu conduzir os teus passos, para eu direcionar o teu caminho em veredas de justiça. Filho, eu não exijo que você entenda tudo para eu ouvir as tuas orações e o teu clamor. Filho, filha, eu não exijo que você entenda tudo para eu realizar milagres, prodígios e maravilhas. A única coisa que eu peço de você, Lagoinha Washington Church, é que você confie em mim. É que você confie em mim. O Senhor não vai te fazer um teste para ver se você conhece teologia bíblica. O Senhor não vai te fazer perguntas a respeito do que está por vir, escatológicas, obrigado. Não. O Senhor só te diz: confie. Então entendo, irmãos, que por mais que há uma agonia, pode me dar mais volume aqui no meu retorno de chão, por favor? Obrigado, bastante, para eu não ficar rouco. Valeu, isso, valeu, obrigado. Eu entendo que por mais que há uma agonia, o desespero em a gente não entender situações pelas quais passamos, eu vejo que há uma beleza em não entender. Há beleza em não entender. Há beleza em não compreender o que você está passando. Meses, anos, querendo saber por quê. Talvez Deus não te dê uma explicação, mas Ele vai te dizer: filho, há uma beleza em você não entender o que você está passando. Eu quero usar como texto base uma passagem bem conhecida, mas não necessariamente que aborda diretamente isso. Nós vamos caminhar em duas linhas hoje. Vamos falar sobre situações incompreensíveis. Se puder me dar mais volume aqui no retorno de chão, eu agradeço. Mas nós vamos falar aos olhos da fé. O texto que eu quero ler para você é Hebreus 11:6. E diz, bem conhecido, talvez você já sabe de memória: sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Por quê? Muitas pessoas não dão continuidade. Grande erro. Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam.
Deus recompensa aqueles que o buscam. Então, se você fazer uma autoanálise e você ter a certeza, Deus, eu tenho te buscado, eu tenho procurado a tua face, eu tenho te buscado de todo o coração. Deus quer te falar nessa manhã: eu sou um Deus que recompenso aqueles que me buscam de todo o coração. A palavra de Deus diz: me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, por que esse texto tem a ver com o tema da mensagem? A mensagem é a beleza de não entender. Quem que no contexto dessa carta estava passando por circunstâncias inexplicáveis, incompreensíveis? O autor não se sabe. Alguns dizem que foi Paulo, outros Apolo. Às vezes você vai falar, ouviu falar que Paulo escreveu. Não temos certeza, pode ser. Mas quem no contexto dessa casa estava passando por uma situação que não dava para entender o porquê, e provavelmente se colocou diante de Deus em alguma noite ou noites e falou: Deus, por quê? Os destinatários da carta dos Hebreus eram judeus cristãos que agora enfrentavam ameaças, perseguição e até risco de morte por terem o quê? Se convertido ao judaísmo, por terem deixado a velha aliança e agora adotado a nova aliança. E essa perseguição, mais triste disso, é que essa perseguição não vinha dos romanos que governavam a terra deles, não vinha dos gentios. Essa perseguição muitas vezes vinham dos próprios conterrâneos, de outros judeus, de outros filhos de Abraão, pessoas que deveriam abraçá-los, pessoas que deveriam consolá-los diante da perseguição do governo romano, também começavam a perseguir, só porque agora não eram mais judeus, eram judeus messiânicos. Então imagina, irmão, um jovem entregando sua vida a Jesus, assim como você fez um dia, chegando em casa para contar para sua família: pai, mãe, eu entreguei minha vida para Jesus. E ao invés de receber um abraço, um tapa nas costas, sequer um tapa nas costas, eram espancados, maltratados, eram xingados pelos seus próprios pais, pelos seus próprios familiares, eram entregues os líderes religiosos para serem punidos. E até hoje isso acontece. Alguém conhece aqui que virou crente e a família completamente desprezou, negou? Alguém conhece? Isso acontece até hoje. Filhos que se convertem e os pais falam: aqui você não vai ser crente não. Como alguém faz sentido dessa situação? Como um judeu recentemente convertido, ele faz sentido disso? Certamente, em algum momento, estes que eram perseguidos se colocaram diante de Deus e falaram: Deus, por quê? Não dá, não estou aguentando mais. Eu entreguei minha vida a Jesus, eu fiz a escolha certa, eu decidi negar a mim mesmo, tomar a minha cruz, seguir Jesus, e agora estou sendo perseguido pelo meu próprio povo. Deus, por quê? É nesse contexto, irmãos, que o autor então, ele fala de Hebreu, ele fala da fé, na carta dos Hebreus. Fala da fé da nova aliança, a fé em Cristo. Era o autor dizendo: ei meu filho, ei meu irmão, agora é a hora de usar a fé. Agora é a hora de não só dizer que você é de Cristo, mas viver como se você fosse de Cristo. Agora é a hora, nesse momento aí que não faz sentido, agora é a hora de colocar a fé em prática. Agora é a hora de crer que a supremacia de Cristo está sobre a velha aliança, que o sacrifício de Cristo está sobre os sacrifícios de animais, que o acesso a Deus agora está disponível. Agora é a hora. Você já ouviu alguém falar assim? De repente você pergunta para a pessoa: você é crente? Ele fala assim: eu sou crente não praticante. Já viu? Ou no Brasil tem mais católico, né? Eu sou católico não praticante. Aqui nos Estados Unidos, um americano é crente.
Então você vai ver muito americano dizer: eu sou crente, mas sou não. O problema dessa declaração é que ela denota alguém que se apropriou do título, mas não se apropriou do estilo de vida. Não se apropriou da cultura do céu. Lagoinha Washington, você será uma igreja com a cultura do céu. Cultura não é só título de crente, é cultura de crente. Não é só título de cristão, é estilo de vida. O problema de dizer que eu não sou praticante é isso. Eu me adoto do título, eu tomo posse do título, mas não do estilo de vida. E ainda, olha só, olha isso aqui, ainda corre o risco de achar que vai receber a mesma recompensa de quem é praticante. É o não praticante achando que vai receber a recompensa do que é praticante. É quem não adotou o estilo de vida, mas o título, achando que vai receber a mesma recompensa de quem vive o estilo de vida. A beleza, irmãos, em não entender é que somos impulsionados a praticar a fé que professamos. Quando uma situação que você não consegue explicar aparece, quem sabe, como falamos alguns domingos atrás, é Deus te distraindo para dizer: meu filho, tudo que você leu agora, tudo que você disse que você crê, quando você levanta as suas mãos e declara: eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, tudo isso agora é hora de colocar em prática. Situações incompreensíveis surgem justamente para isso, irmãos. O que melhor do que uma situação que você não entende, para te tirar de um patamar de não praticante e te colocar em um patamar onde agora você vai viver cada detalhe da fé que você diz ter. O que melhor do que uma situação que não faz sentido nenhum, para te levar para um novo patamar da sua fé e agora tornar você um crente vivo. Deus não está atrás de crentes mortos, Deus está atrás de crentes vivos. E muitas vezes o que ressuscita um crente não é apenas bênçãos, é situações em que você não entende absolutamente nada. Alguém está aqui comigo nessa manhã? Então a beleza do não entender é isso. Eu não uso só o título, eu vivo a vida. Essa situação está me levando a praticar a minha fé. No capítulo 11 de Hebreus, esse mesmo capítulo, nós vamos ver 16 pessoas nomeadas individualmente do Antigo Testamento, para fazer uma conexão melhor com os judeus cristãos. Nós vemos 16 pessoas nomeadas individualmente na lista de heróis: Abraão, Gideão, Moisés, Noé, entre outros, nomeadas individualmente. Nenhum destes homens era perfeito, porque Deus não exige que você entenda, Deus não exige que você seja perfeito. Todos esses homens cometeram erros em algum momento. Moisés deixou de entrar na terra prometida porque desobedeceu. Abraão, para dar um jeitinho brasileiro, deitou com sua serva para ver se o filho da promessa vinha mais cedo, vinha logo. Nenhum homem da lista dos heróis da fé em Hebreus 11 eram perfeitos, assim como eu e você. Cometeram erros, assim como eu e você. Mas todos, irmãos, todos esses tinham algo em comum. E eu declaro que nós também vamos ter essa característica. Todos estes tinham algo em comum. Ao se depararem com situações incompreensíveis, ao Moisés se deparar com o mar fechado e o exército de Faraó vindo atrás, ao Abraão se deparar com a situação de ter que sair da sua terra e ir para uma terra que ele não conhecia. Todos estes, ao se depararem com situações que não sabiam entender, sabe o que eles fizeram? Colocaram à prática a fé que eles diziam ter. Colocaram em prática a fé que eles declararam ter. E viram que vale a pena agir em fé. Vale a pena colocar, não só dizer que você é crente, vale a pena viver como se você é crente. O estilo de vida, a cultura do reino. Todos os heróis da fé, em algum momento, se depararam com o porquê. Por que, Deus? Deus, por que você me colocou diante de um mar? Deus, por que você me tirou de uma terra, de uma vida confortável? E
E agora me direciona para uma terra desconhecida. Por quê? Todos perguntaram. Mas todos aproveitaram a oportunidade do não entender para colocar em prática a fé. Então, Moisés se torna a figura mais reconhecida do Antigo Testamento. Abraão se torna pai da fé, pai de multidões. Aproveitaram e experimentaram a beleza do não entender. Então, irmão, em nome de Jesus, recebe isso aqui comigo. Em meio ao que não entendemos, não escolheremos o caminho da incredulidade. Toda vez que você se depara com uma situação que você não entende, há um caminho de incredulidade e há um caminho de fé. Mas eu declaro em nome de Jesus, em meio de situações incompreensíveis, não escolheremos o caminho da incredulidade, mas colocaremos em prática a nossa fé em Cristo. Não apenas carregaremos o título de cristão, mas também o estilo de vida e a cultura do reino de Deus. Veremos que vale a pena confiar, vale a pena obedecer, vale a pena descansar no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e que criou a terra. Então, não se desespere quando você não entenda. Não reclame quando você não entenda. Aproveita a beleza que há em não entender e começa a colocar em prática essa fé que nós acabamos de cantar agora. Não é pelo que vejo, não é pelo que sinto, mas é pelo que creio em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Sem fé é impossível. Não é difícil. Não é complicado. É impossível. Não se engana, irmão. Pessoas que estão na igreja todos os dias, fazem suas orações, suas rezas, dão suas ofertas, mas não tem fé. Por isso que Deus diz: aquilo que me agrada não são sacrifícios, mas é obediência. Vem da fé. Por que que é impossível agradar a Deus sem fé? Por quê? Pode ter várias respostas básicas, rasas, simples. Mas se você lê, e é por isso que eu falei, muitas pessoas não dão continuidade ao texto. Só ficam no sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nunca se pergunta por quê. E a própria continuação do texto vai oferecer a resposta. Então, sem fé, vamos ler o texto na íntegra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe. E precisam crer que são recompensados aqueles que o buscam. É impossível agradar a Deus sem fé. Porque precisamos de fé, não somente para nos aproximarmos de Deus, irmão. Tem muitas pessoas que se aproximam de Deus, mas não com fé. Não é sobre se aproximar, é como você vai se aproximar. Entenda, quando você vem à igreja, é uma maneira de você se aproximar a Deus. Mas não é só vir à igreja, é como você vem à igreja. O que vai definir se você vai sair daqui com uma palavra viva na sua vida, que vai se tornar realidade, não é só você estar, é como você vem. Você vem de um coração aberto, você vem com a mente aberta, você vem com fé, crendo que Deus vai falar contigo. Então não é só se aproximar quando você ora, quando você jejua. Quantas pessoas fazem coisas só pela rotina, só pela tradição, só porque fazia desde pequeno, oram porque sempre oraram desde pequeno, rezam porque sempre rezaram desde pequeno. Não, é necessário fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque ao nos aproximarmos precisamos ter fé, não somente para se aproximar, mas ao nos aproximarmos, cremos nessas duas verdades fundamentais: que Ele é o que? Ele é tudo, essência, não somente existência. Quantas pessoas creem que Deus existe, mas estão aprofundadas na depressão, na ansiedade? Quantos pastores, uma média de 1 entre 5 pastores contemplam suicídio? E alguns
chegam a fazer. Será que estes pararam de crer na existência quando se depararam com a situação que não entendiam o que estava acontecendo? Todo mundo que tira a própria vida é porque está em uma situação que não entende. Será que esses pastores deixaram de crer na existência de Deus? Não. Eles só não conseguiram crer em quem Deus é na hora que não compreendiam o que estava acontecendo. Precisamos de fé para crer que Ele é. Precisamos de fé para crer que Ele recompensa os que o buscam. Não no sentido de buscá-lo apenas pelas recompensas, mas para crer, irmão, para crer que buscar a presença de Deus e buscar a face de Deus nunca é em vão. Crer que buscar a presença de Deus não é perda de tempo, irmão. Em nome de Jesus, eu sinto que Deus quer falar isso contigo aqui nessa manhã. Você que tem buscado a presença de Deus, você que tem buscado a face de Deus em meio a situações incompreensíveis, o Senhor te diz essa manhã e te trouxe aqui na Lagoinha, eu acho, para te dizer: as tuas lágrimas não têm sido derramadas em vão. Suas orações, meus filhos, têm chegado aos meus ouvidos. Teu jejum não está sendo feito em vão. A tua presença nos cultos, a tua presença nos GCs não é perda de tempo. Continua me buscando, continua buscando a minha presença, porque eu sou o Deus que recompensa aqueles que o buscam. Eu estou escutando tuas orações, não é perda de tempo. Irmão, se tem duas verdades que precisamos crer quando nos deparamos com o incompreensível, é essas do texto. Ele é, e Ele recompensa quem busca a face dEle. E sem fé é impossível crermos nessas verdades. E consequentemente, sem fé é impossível agradar a Deus. Como vamos agradar alguém em quem não cremos? Ou em quem não vemos motivo algum para buscá-lo? Como? Imagina se seu filho pensasse isso a seu respeito: eu não creio em meu pai, eu não creio em minha mãe, e não vejo motivo nenhum em buscá-lo. Imagina. Será que isso ia te agradar? Será que isso ia te dar prazer? Você está pensando: nossa, meu filho podia me deixar em paz por uns minutos, né? Imagina um filho pensando isso a respeito de um pai. Então, o lindo de nos depararmos com situações que não entendemos, irmãos, é que Ele não somente nos leva a praticar a fé, mas a praticar a fé que agrada a Deus. Crendo nessas verdades, que agradar a Deus com sua fé, não só crer que Ele vai fazer um milagre, não só crer que Ele vai abrir a porta, não só crer que Ele vai dar a provisão, creia que Ele é tudo que Ele diz que Ele é, e creia que Ele recompensa aqueles que o buscam. É essa fé que situações incompreensíveis nos leva a ter. Não é uma fé de apenas achar que vai dar tudo certo, irmão. Não. Muitas vezes vemos pessoas dizer: pastor, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Irmão, isso não é a fé que Deus procura. Isso se chama otimismo. Isso é otimismo. Isso é positivismo. Pastor, é errado ser otimista? Não, não é errado ser otimista. Não é errado ser otimista, contanto que não seja um otimismo irrealista, orgulhoso. O que é otimismo irrealista? Eu creio que vai dar certo, mas é se dar certo do meu jeito. Então a pessoa está saindo do Brasil, vindo para os Estados Unidos, né? Eu creio que nos Estados Unidos vai dar certo. Eu tenho fé que vai dar certo, porque eu vou chegar lá e vou encontrar um emprego que paga 8 mil o mês. Vou encontrar uma casa de 4 quartos com aluguel de 3 mil aí por mês. Vai ter 2 carrinhos, um para mim e para minha esposa. Vai dar certo. E aí cometemos o segundo erro com o otimismo. Confundimos a fé com o otimismo. Então, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queríamos que acontecesse, culpamos, espiritualizamos o otimismo. Deus, eu coloquei minha fé em Ti. Eu achei que ia dar tudo certo. Eu achei que quando eu chegasse nos States, eu ia já entrar dentro de casa e o green card ia estar esperando ali na mesa, assim. Oh meu Deus, não vale a pena viver em fé.
Isso é otimismo. A fé que Deus quer que você tenha em meio a situações que você não entende, é a que falamos. A fé que agrada a Deus é a que nos faz aproximarmos dEle e declarar: Deus, mesmo sem entender, eu creio que o Senhor é bom. Deus, mesmo sem entender, eu creio que o Senhor é justo. Mesmo no meio de injustiça, mesmo no meio de perseguição, eu creio que o Senhor é o justo juiz. Deus, mesmo sem entender, eu creio que o Senhor é fiel. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Deus, mesmo sem entender, eu creio que o Senhor é poderoso. Senhor, mesmo sem entender, eu creio que o Senhor é onisciente. Eu não entendo nada do que está acontecendo, mas eu sei, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas passadas, presentes e futuras. Eu creio, Senhor, em quem Tu és. Os heróis da fé em Hebreus 11, irmãos, não eram apenas otimistas. Você crê que Moisés era apenas otimista? Você crê que o otimismo iria sustentar o homem na situação que Moisés se deparou? Você crê que o otimismo ia sustentar Abraão quando lhe é prometido um filho e o cara já praticamente se enterrando, velho, Sara estéril, velha? Será que o otimismo é suficiente? Não. Os heróis de Hebreus 11 não eram apenas otimistas, eram homens que criam em quem Deus é, que a palavra de Deus iria se cumprir. Vai ter um filho, porque eu disse que vai ter um filho. Vocês vão chegar do outro lado do mar, vocês vão entrar na terra que mana leite e mel, porque eu disse que vai acontecer. Então no meu tempo já aconteceu. Homens que creram em meio a circunstâncias incompreensíveis que Deus é. Por isso que Moisés liderou milhões de ex-escravos do Egito e entrou na terra. Eles entraram na terra prometida. Por isso que Abraão saiu da sua terra e foi para uma terra desconhecida. É por isso que Noé passou 150 anos construindo uma arca, irmão, sendo ridicularizado, sendo zombado por todos, até que caiu a primeira gota de chuva. Depois que caiu a primeira gota de chuva, Noé entendeu: valeu a pena. Mesmo 150 anos não entendendo, cara. A Bíblia não diz que Deus voltava hora e outra, mas Noé, vai chover, Noé. Vai chover, não. Uma vez, 150 anos, construíram a arca sem entender absolutamente nada do que é chuva. Eu não sei o que é chuva, mas no dia que caiu a primeira gota, Noé entendeu: valeu a pena crer no Deus que é fiel, no Deus que fala, e quando Ele fala, acontece. Os destinatários da carta dos Hebreus, judeus cristãos, precisavam crer nessas duas verdades. Deus é fiel, recompensa aqueles que o buscam, para não voltar a praticar a antiga aliança. Porque quem não sentiu vontade de voltar à estação velha, porque não está compreendendo a estação nova. Tem pessoas aqui que estão pensando em voltar para a estação velha. Se você é essa pessoa, quero que você me busque depois do culto, mas Deus te diz nessa manhã: creia em quem eu sou. Não volte para o lugar de onde eu te tirei. Não volte para o lugar de onde eu te tirei. Não volte para o Egito. Eu não sei qual é o Egito da sua vida, irmão, mas Deus te colocou e vai te colocar numa terra que mana leite e mel. O processo você não vai entender. Como você vai fazer, como Deus vai fazer, você não vai entender. Mas creia, aproveite a beleza de não entender. É que usamos a nossa fé para crer em quem Deus é. Não volte para a estação velha. Vamos começar a aproveitar aquilo que não entendemos, irmãos, para conhecer, prosseguir em conhecer e crer no caráter de Deus, quem Ele é, não somente na capacidade dEle, o que Ele pode fazer. Vamos aproveitar as situações que não entendemos para permanecer. Diga eu vou permanecer na nova estação que Deus me colocou, mesmo que não faça sentido. Vamos aproveitar e viver a beleza do meu entender, para crer que suas lágrimas, suas orações, seu jejum, sua perseverança no corpo de Cristo, que é a igreja local, produzirão fruto no tempo certo, porque o Senhor é fiel. Fiel é aquele que prometeu, fiel é aquele
aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. O louvor pode subir. Meu Deus, já passei 6 minutos. Vocês me dão mais 5 minutos, igreja? O louvor pode subir. Esse timer aí está no speed 2 do WhatsApp, não? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima precisa crer que Ele é e recompensa aqueles que o buscam. Que recompensa é essa? Que recompensa é essa que Deus está falando aqui na carta? Que aqueles que o buscam receberão. A pior coisa que nós podemos fazer, irmãos, é achar que algo é recompensa de Deus quando na verdade não é. É como os judeus que acharam que Jesus viria para libertá-los dos romanos, trazer o reino davídico, quando na verdade Jesus estava vindo para trazer o reino de Deus. A recompensa era o reino de Deus.